Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O pool de comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, Jornais, O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado! Fique ligado! Olá, boa noite. Estamos começando o terceiro dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mojimirim. Uma parceria entre a Web TV Mogi Play, o jornal Impacto e o Portal da Cidade de Mojimirim. Até o dia 19 de setembro, todos os 5 candidatos a prefeito de Mojimirim serão entrevistados aqui na Mogi Play com transmissão ao vivo. Essa série de entrevistas é uma oportunidade para que você, eleitor, conheça melhor as propostas de cada um dos candidatos. Tenho ao meu lado a jornalista Vivian Cardoso, que vai explicar, mais uma vez, o funcionamento da nossa sabatina. Boa noite, Vivian. Boa noite, Flávio. Boa noite, candidata. Explicando, então, a candidata e ao público, serão 40 minutos de questões, entrevistas, feitas por mim e pelo Flávio. Durante esses 40 minutos, a candidata terá a oportunidade de responder ao tempo da senhora. A gente pede só que as respostas sejam objetivas para que a gente possa abordar o máximo de temas possíveis, tá, candidata? E o tempo começa a contar os 40 minutos a partir da primeira pergunta que a gente fizer. Então, essa introdução não entra no tempo da senhora de 40 minutos. A entrevista é baseada no plano de governo que a senhora apresentou junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atrelado à realidade de Mojimirim, às demandas da população de Mojimirim. Então, conforme eu disse, o tempo começa a contar a partir do início das perguntas e o entrevistado dessa noite, então, é a doutora Lúcia Maria Ferreira Tenório, que é médica, tem 67 anos, é candidata do MDB com o slogan Renascer Mogi e tem como vice doutor Honório, também do MDB. Doutora Lúcia já participou de 4 eleições e foi vitoriosa em 3. Foi eleita vice-prefeita na cidade de São João da Mata, em Minas Gerais, em 2004. Disputou o cargo de vereadora na mesma cidade mineira em 2008. Em Mojimirim, foi eleita vice-prefeita em 2016, ao lado do ex-prefeito Carlos Nelson Bueno. E atualmente exerce seu primeiro mandato como vereadora na Câmara Municipal. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Vivian. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que compõem aqui o teu estúdio. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Muito orgulho de estar aqui e, olha, obrigada pela oportunidade da gente estar levando até os nossos eleitores um pouquinho do nosso plano de governo. Bem, então, o tempo começa a contar a partir de agora. Ali na tela, viu, candidata? Candidata, vamos começar sobre saúde, já que a campanha da senhora é muito focada em saúde, a senhora é médica. Vamos falar da Santa Casa. Santa Casa que vive, a senhora sabe muito bem, por trabalhar na Santa Casa, momentos de altos e baixos, idas e vindas, intervenções judiciais, administrativas. Na intervenção judicial de 2019, a senhora era vice-prefeita, foi na gestão do ex-prefeito Carlos Nelson. Inclusive, acompanhou de perto a intervenção, coordenou o início da intervenção judicial. Então, queria saber a visão da senhora sobre a Santa Casa no seu governo. A senhora é eleita prefeita de Mojimirim. Como será a relação da prefeitura com a Santa Casa? A intervenção será mantida? Olha, realmente a saúde é o meu ponto forte. Trabalho na saúde há muito tempo. E falar da intervenção e da Santa Casa, para mim, eu não encontro tanta dificuldade, porque eu vivi e vivo dentro dela há muitos anos. Em 2019, foi decretado uma intervenção judicial.
Por quê? Porque lá dentro não estava tendo condição de manter o funcionamento. Na época, a gente já tinha UTI fechado, a gente não tinha mais ortopedia, outras clínicas parando. Foi aí que o juiz achou pertinente fazer a intervenção e delegou isso ao prefeito municipal, então, Carlos Nelson Bueno. E o prefeito Carlos Nelson Bueno delegou a mim, como médica, coordenar e tentar reestruturar o corpo clínico, porque estava tudo desfeito. Santa Casa realmente estava vivendo tempos difíceis, tanto na estrutura quanto no atendimento. E foram anos realmente produtivos. Ele colocou uma equipe excelente, inclusive eu. E a Santa Casa evoluiu de uma forma muito boa. E saiu daquela tristeza que ela estava, daquele andamento que ela vinha apresentando. Voltaram as clínicas todas a funcionar, né? E foi excelente. Eu, inclusive, fui diretora clínica nessa época. Quando terminou o mandato, assumiu, então, o prefeito atual. E, de repente, ele fez dessa intervenção uma intervenção administrativa. Essa intervenção administrativa não ficou ao cargo dele, ele delegou a terceiro, então ele contratou um Instituto Nacional de Ciência e Saúde. E olha, e você, Mojimirim inteira sabe do que está acontecendo. Inclusive, nós tivemos até o caso de Polícia Federal investigando. Por quê? Não sei como esse instituto chegou até a Santa Casa. A única coisa que eu sei é que o andamento da Santa Casa não está bom, né? A gente sabe que o Instituto, após a Polícia Federal investigar, ela saiu, colocou um outro, que é a Doctor Medical, que hoje coordena lá, trocou-se o corpo clínico inteiro. Hoje nós não temos médicos de Mojimirim na Santa Casa. Hoje os médicos da Santa Casa são todos que vêm, dão plantão e vão embora. Algumas equipes só anestesia, outras ainda estão lá. O que eu quero fazer nesse meu mandato? A Santa Casa, ela tem que voltar a andar com as pernas dela. Por quê? Porque existe uma dívida tremenda. Eles só irão pagar essa dívida se tiver entrada. E para ter entrada tem que ter particulares e convênios. Então eu acho que nós temos que devolver para a Santa Casa, para a Irmandade, né, a administração, para que possa ter entrada lá dentro. E nós, prefeitura, eu, prefeita, comprarei serviço da Santa Casa. Então, em 2019, a intervenção era benéfica. Hoje, 2024, que a gente está vivenciando essa gestão, a intervenção não é uma boa alternativa para resolver a demanda da população. Exatamente isso. Por quê? Porque o rumo dela agora foi outro. Gestão. Olha, jornalista Vivian, gestão. Sempre uma coisa não vai bem é porque a gestão não está boa. E isso está nos olhos de todo mundo e os munícipes todos reclamando. Mas quando a senhora fala que tem médicos de outras cidades, isso é ruim, doutora? Olha, perde-se vínculo. O vínculo cura muito, tá? Você saber quem está cuidando de você já é um prognóstico muito melhor. Isso a gente sabe, sempre. E como captar, contratar médicos locais? Como atraí-los? Tem a questão financeira, tem a questão também estrutural da Santa Casa, outras coisas, outros fatores que de repente podem não atraí-los. Olha, eu tenho um relacionamento muito bom com o corpo clínico, porque eu estou há 38 anos lá, faço parte do corpo clínico. Primeira coisa é relacionamento. Claro, e dá estrutura e dá pagamento. Os médicos não reclamam da entrada de pagamentos deles, tá? Isso não é um problema. O problema é que a gestão que está agora na Santa Casa nesses últimos tempos achava que ficaria melhor com plantonistas e tirou o corpo clínico que nós tínhamos. Eu resgatarei esse corpo clínico com certeza. Eu vou trazer convênios para a Santa Casa. Vivian, eu falei que comunicação, tá? Falei que isso é fundamental, é o que falta, nós não temos interação. Secretaria de Saúde
E a gente vive em mundos alheios. Por que só a Santa Casa de Mojimirim não atende esses convênios, candidata? Porque a gente vê a demanda, por exemplo, da população que tem aquele convênio do INAMPS, que é do estado de São Paulo. Muitos têm a Unimed, que é da Baixa Mogiana, muitos têm, e outros convênios particulares também, que no momento nem cabe citar, mas de qualquer forma, por que a Santa Casa não atrai esses convênios para poder caminhar com as próprias pernas? A senhora acredita que outros, a senhora em 2019, por exemplo, não tinha essa visão de atrair também enquanto vice-prefeita? Sabe o que aconteceu antes da intervenção? Teve um administrador que ele entrou em atrito com o corpo clínico, ele tirou o corpo clínico, foi quando então o 22 de outubro ainda nem estava em funcionamento, foi preciso ele acudir rapidamente, começar a atender, porque foi cortado os convênios. Sabe qual era a segunda entrada de dinheiro para a Santa Casa? Era a Unimed. Ele simplesmente cortou a Unimed. Saíram todos os convênios e, claro, que o particular também afastou, porque se a Santa Casa não está bem, como é que eu vou lá operar? E concomitante com isso, aconteceu que o 22 começou, que é um hospital particular. Só para finalizar minha parte com essa questão de Santa Casa. Antes da intervenção, a Irmandade cuidava. A senhora está dizendo que, caso seja eleita, voltará às mãos da Irmandade. Sim. Então, por que antes não funcionava para a Irmandade, teve que ter intervenção e agora a intervenção não é boa e volta para a Irmandade? Porque administradores, gestores, antes da intervenção, destruíram a Santa Casa. E tem nome, tá? Tem nome, tem endereço, tem CPF, destruiu, cortou os convênios e foi aí que o juiz entrou com a intervenção. Porque os médicos começaram a sair. Mas a briga foi do administrador da época. Tá? Então, se você hoje resgatar administrador que você conheça, um provedor, você refaz, ajuda a Irmandade, tá? E a Irmandade e a Prefeitura compra o serviço conforme ela sempre comprou. Porque o único hospital que nós temos em Mojimirim hoje que atende SUS é a Santa Casa de Misericórdia. Candidata, a Santa Casa é o único hospital SUS de Mojimirim, mas a senhora tem como principal proposta a construção de um hospital municipal. Então, como ficaria a Santa Casa nesse contexto de hospital municipal em Mojimirim? Olha, nunca largarei a Santa Casa. A Santa Casa é o meu berço, é a casa que me fez médica em Mojimirim. O que nós vamos fazer? O hospital municipal, ele é necessário. Aliás, quando eu era vice-prefeita, houve um projeto, mas infelizmente não passou pela Câmara. E se nós tivéssemos esse hospital, seria outra história. A Santa Casa, ela só vai crescer. Tem que parar com essa ideia de que a concorrência faz acabar. Não, ela faz melhorar. Assim como em qualquer setor. Quando você tem concorrência, melhora o que está do seu lado. E o que eu penso? Nós não tiraríamos tudo da Santa Casa. A gente faz na Santa Casa alguns setores. Por exemplo, um que eu tenho muita vontade é o materno infantil. A gente faz esse lugar funcionar como... E compra serviço também, claro. E algumas outras clínicas a gente pode manter, porque hoje nós temos uma UTI brilhante na Santa Casa. E enquanto isso, a gente vai fazer o nosso hospital municipal. Esse hospital municipal vai sair, porque é minha meta. Eu tenho muita vontade e acho que ele já deveria estar funcionando. Mojimirim precisa de um hospital municipal? Mojimirim tem 100 mil habitantes, tá? A média de pessoas para um hospital, a Mojimirim teria que ter mais ou menos 300 leitos. Mojimirim hoje tem mais ou menos 70 leitos na Santa Casa e 100 lá no 22 de outubro. Então, tem uma carência, se a gente for levar ao pé da letra, mais ou menos de 120 leitos, tá? Então, a ideia é essa. Claro que ninguém vai fazer um hospital de 120 leitos, não vai começar. Construir um hospital é algo que você tem... Eu tenho já o projeto, eu tenho o custo. O custo de um hospital, mais ou menos, tá? Ele custa 1 milhão, tá? Por leito depois de pronto. Mas na construção ele vai de 5 a 7 mil por metro quadrado.
Dependendo do que você coloca ali dentro, ele vai ficar 7 ou 5. Então, não é fácil e não é barato. Então, o que nós temos? A gente tem o terreno, vamos ver o local apropriado, já tem terrenos que a gente já viu. Aí a gente tem o projeto na mão, e outras, nós atrás de recursos, né? A gente pode ir lá em Brasília, pode ir na União, e tem o próprio dinheiro nosso. Não recebemos tão pouco dinheiro. Mojimirim tem, vocês sabem disso, orçamento muito bom. E a saúde leva 200 milhões, 205 milhões desse montante. Se você tiver gestão, tudo dá certo. Priorizar, equipe realmente que queira fazer adequadamente. Equipes que estão envolvidas com isso. Né? Então, o hospital é meta e a Santa Casa vai brilhar e voltar a ser como ela era. Quando eu vim para Mogi, meus filhos nasceram na Santa Casa. Né? Uma bela de uma maternidade. Hoje nós temos a UTI NEO. A gente precisa ter uma UTI pediátrica lá dentro da Santa Casa, fazer um complexo mesmo. Candidata, na época da pauta do Hospital Municipal, quando o Carlos Nelson pautou esse assunto, um dos principais argumentos contra a construção do Hospital Municipal era que era muito mais viável ou muito mais proveitoso para a região um hospital regional. Tentar pleitear junto ao governo do estado, um hospital regional para atender Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, a nossa Baixa Mogiana. Sim. Isso não seria também uma proposta mais viável? Interessante, mas é mais complexo. Por quê? Porque aí ele não depende do prefeito só. Ele depende dos outros da região. Eu já estive lá na DRS para ver isso do hospital regional, tá? Já conversei, a gente já viu essa possibilidade. E essa possibilidade, pode acontecer? Claro que pode, mas ela é muito mais difícil. O municipal, tudo que está no nosso controle é muito mais fácil. E o municipal e atenderia muito bem a região. Nós temos as nossas cidades vizinhas, Itapira, Mogi Guaçu, tem hospital municipal. O Hospital Municipal de Mogi Guaçu tem 33 anos, eu estava lá quando ele foi feito, e a gente sonhava com isso, eu trabalhava no pronto-socorro na época lá. Então, só para dizer que tudo é viável, o município tem sim, e tem fontes para a gente buscar, tá? Tem que ter projeto local, vontade, direcionamento, equipe. Vai sair o nosso hospital. E a Santa Casa vai crescer. Eu tenho certeza que eu vou cuidar dela paralelamente, porque eu sou da opinião que quanto melhor os dois estiverem, melhor para a população nossa. Candidata, com relação à saúde, um pouco voltada agora à Secretaria Municipal de Saúde, caso seja eleita, como resolver a questão das cirurgias eletivas, por exemplo, que também entra dentro do contexto da Santa Casa, mas depende e demanda mais da Secretaria de Saúde. Por que hoje a Secretaria de Saúde não consegue atender aqueles pacientes que necessitam de uma cirurgia de urgência, emergência? Porque as filas, elas listam mais de 2, 3 mil, dependendo da especialidade, de pessoas aguardando por 2, 3, 5, 10 anos. Por que isso é impossível de resolver, considerando as outras gestões, e a senhora também teve na outra gestão em 2019? Olha, Vivian, na verdade, cirurgias eletivas não é um problema de Mojimirim, é um problema, por quê? Porque existe muitos casos cirúrgicos, mas aqui em Mojimirim, eu sinto muito, parou-se, não fez, tudo bem, tivemos a Covid, onde parou um pouco mesmo de fazer cirurgia. Quando a gente assumiu no governo do Carlos Nelson Bueno, e eu vice-prefeita, já tinha um montante. E nesta época a gente praticamente zerou. Algumas clínicas foi zerado mesmo. Olha, a gente tem que saber sempre que existe uma demanda diária. Né? Um volume de cirurgias que aparece todos os dias, são feitos diagnóstico e indicado cirurgia. E o que vai acontecendo? Esse montante vai subindo, porque além de você não fazer as atuais, você não faz as anteriores. Tem jeito de fazer? Claro. Impossível, Vivian. Nada é impossível. Nada. Eu acho que na medicina a gente brinca só a morte, a gente não tem Porque cura. a senhora falou de orçamento. Mojimirim tem um orçamento grandioso na área da saúde. 205 milhões previstos agora a partir de 2025. Além disso, Mojimirim investe mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Ou seja, não é falta de investimento percentualmente falando. O que falta?
Você quer? Gestão. Eu coloquei as minhas impositivas. Nós temos as impositivas, que são verbas que nós temos uma porcentagem para direcionar. De vereador, né? Inteiras eu destinei tudo para cirurgia eletiva. Será que foram feitas? Você entendeu? Será que a gestão cumpre com aquilo que a gente... Agora, a última, eu mandei inteira para fazer um centro de atendimento à mulher. Não foi feito ainda. Então, além de mim, quantos outros vereadores destinam as impositivas para a saúde? Eu sinto muito. Falta gestão. E eu vou fazer isso. Eu tenho certeza, eu me conheço. Atenção básica. O que a senhora prevê, qual a proposta da senhora para atenção? Porque antes de chegar à cirurgia, os pacientes precisam de consultas, exames, e é uma demanda recorrente da população, da dificuldade em agendar consultas, com especialistas principalmente, a demora dos exames, quando não consegue passar com o médico, os exames vencem, tem que voltar a estaca zero, é uma demanda recorrente dos pacientes que dependem das UBS. A senhora tem alguma proposta para, de repente, também amenizar esse problema? Claro. Assumindo a prefeitura, fazer um diagnóstico dos postos. Sabe quantos especialistas está faltando? Praticamente na rede inteira. Nós não temos um posto de saúde, ele tem que ter algumas clínicas básicas. Pediatria, ginecologia, clínica médica, nós não temos nada disso. Mas por que não tem? Porque o salário, o médico, como todas as profissões, ele busca aquilo que lhe dá mais retorno. Se aqui na cidade vizinha eu ganho o dobro do que eu ganho aqui, eu vou para a cidade vizinha. Você viu a troca? É isso aí. Então, você tem que dar condições para os colegas que estão vindo trabalhar, condições para os funcionários do posto atender bem, adequadamente, e fazer isso rodar. Porque se nós tivermos os postinhos de saúde todos funcionando adequadamente, sabe o que acontece? O UPA não vai lotar do jeito que lota. O pronto-socorro central, idem. Isso está faltando. Quando você olha isso, o que falta? O que falta? Se tem dinheiro, se tem... falta gente que queira fazer a coisa acontecer. Se não tiver quem pega na mão, quem pega à frente e quem leva. E eu quero fazer do mesmo jeito que eu gosto de fazer as coisas, eu pôr a mão e fazer, eu vou colocar pessoas que façam a mesma coisa. Porque a gente atrai aquilo que a gente, do nosso jeito. Isso é a lei natural, né? Doutora, a senhora tem o doutor Honório como vice, que também é médico. Atualmente, a gente tem o prefeito, que é médico, a vice-prefeita, que é médica, e a população fica um pouco descrente de acordo com essa chapa. História. Com essa chapa que já aconteceu. Aí a saúde tem essas demandas que existem todos os dias. E a senhora aborda na campanha eleitoral que a expressão médicos de verdade, quando fala doutor Honório e doutora Lúcia, ou vice-versa, né? Doutora Lúcia e doutor Honório. Sim. Eu queria entender um pouco o que significa essa expressão na campanha da senhora. A gente, juntos, nós pensamos, nós somos médicos de verdade, a gente discutindo, chegamos nesse acordo. Por que médico de verdade? É o médico que atende em todos os lugares e que conhece a verdade da população. Porque não adianta ter CRM, você tem que ter atuação nas áreas. Eu faço isso. Eu vou, e o meu irmão, que é o doutor Honório, ele tem uma atuação brilhante, ele foi diretor da Santa Casa durante 12 anos, sabe? Então, ele tem uma experiência e tem uma coisa impressionante. Então, eu fico muito feliz de ter o meu irmão, o doutor Honório, do meu lado, porque ele não admite, quando eu estava na maternidade, se tivesse um óbito fetal, por algum motivo, ele falava, não pode, ele era diretor clínico, ele batia, falava, não pode ter nenhum óbito, isso não é normal, que normal ter. Então, só para dizer que ele tem uma exigência muito grande com as coisas corretas. Então, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que juntos faremos a diferença para Mogi Mirim. Candidata, para colocar o seu plano de governo em prática, o Hospital Municipal, todas as suas propostas, a Prefeitura precisa de governabilidade. E no cenário político, ele está da seguinte forma, a senhora é candidata pelo MDB,
tem o seu vice também, é do MDB, é uma chapa pura que a gente chama, né? Não tem coligação com outro partido. A chapa de vereadores do MDB é uma chapa pequena. Então, sendo otimista, seria muito difícil, exigiria um esforço muito grande para eleger um vereador do MDB, devido às regras eleitorais, coeficiente eleitoral, a senhora sabe melhor que eu. Então, num cenário até otimista, a senhora sendo eleita prefeita, não teria nenhum candidato, não teria nenhum vereador eleito pelo MDB. Então, a senhora começaria o governo com 17 vereadores de oposição e apenas um partido, o seu partido, o MDB. Então, como é que a senhora vai conseguir governabilidade sem lotear a prefeitura em troca de apoio, por exemplo? Sim. Olha, então eu vou falar um pouquinho, falando de loteamento. Você sabe das motivações de eu sair sozinha no MDB? É porque o que acontece? Eles começaram a juntar os grupos de oposição. Você acha que eles foram de graça ou lotearam a prefeitura? Flávio, lotear, eu não vou dever nada para ninguém, eu vou fazer do meu jeito, vou colocar pessoas técnicas e vou compor a minha prefeitura da melhor forma. Eu não precisei, eu não quero lotear. É o que aconteceu lá. Eu estava participando dos grupos antes. Mas aí era assim, olha, para você vir comigo, tinha troca. Eu quero isso, eu quero uma autarquia, eu quero... Que isso? Eu não devo nada, é muito pelo contrário. Eu vou pôr pessoas que eu acho que são capazes, competentes para atuar. Então eu vou ficar livre. Eu não tenho ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. É meu irmão e eu e todos os mojimirianos que vão estar torcendo por mim, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso não dificulta a senhora governar? O próprio Carlos Nelson, que tinha um certo apoio na Câmara, não conseguiu, por exemplo, viabilizar um hospital municipal. A senhora não tendo nenhum vereador eleito, por exemplo, não é mais difícil governar? Eu acho assim, olha, quando você chega na Câmara, e eu tive essa experiência, fui 2 vezes vice e agora no Legislativo. Ali não existe oposição, existe outro que tem essa linha porque acha que isso é interessante. Mas, normalmente, não. Eu tenho um relacionamento excelente com todos os vereadores. Todos. E outra coisa que eu aprendi, legislativo e executivo tem que estar de mão dada. E tem que ter oposição, porque a oposição fortalece também. Porque você ouvir um contra, isso faz você refletir, pensar e melhorar. Então, a gente precisa da oposição. Mas eu tenho... assim, a maior convicção que a minha interação com o Legislativo vai ser tremendamente boa. Eu vou encontrar muitos dos meus colegas lá, sabe? E nós vamos fazer para o bem de Mogi, porque todos eles, eu tenho certeza, de A a Z, todos querem ver o Mojimirim diferente, melhorar. A gente quer ver a pessoa confortável, feliz, trazer o riso de volta. Que isso? Mojimirim virou uma cidade... Olha, você anda pela cidade, vende, aluga. Acabou, vamos retornar, vamos fazer o Mojimirim crescer. E eu tenho certeza que o Legislativo vai estar do meu lado. É isso aí, viu, Legislativo? Candidata, mudando um pouquinho de assunto, agora a respeito do plano de governo, que fala sobre uma proposta do plano de governo que fala sobre criança e adolescente. Ele prevê a garantia de proteção integral à criança e ao adolescente da Zona Leste, segundo a proposta que consta lá registrado no TSE. Sim. Eu gostaria de entender um pouco dessa proposta e por que atender somente criança e adolescente, segundo o plano de governo, só essa região da cidade. A decisão é amparada em estatísticas, é amparada em estudos, e como ficaria as outras regiões nesse quesito criança e adolescente? Olha, Zona Leste, para mim, é uma cidade dentro de Mojimirim. Tem 20... Olha, é a maior população de Mojimirim, é Zona Leste. Mais de 20 mil pessoas moram na Zona Leste. E eu trabalhei muito na Zona Leste. É a minha zona preferida para trabalhar. É uma população linda. Eu falo isso porque eu trabalhei em todos os postinhos, no Araújo, no Albejante e no Seixas. Então, eu tenho muito contato, tive muito contato com as mulheres de lá, com os adolescentes da região. E é uma região que ela é muito lembrada, mas sabe quando? Quando começa a campanha eleitoral. Zona Leste. Que isso? Vamos fazer a Zona Leste crescer.
sabe, crescer e trazer esses jovens, tirá-los da droga, das coisas que eles podem caminhar. Por quê? Por falta de estrutura. A escola, a saúde tem que estar de mão dada. E nós temos que trazer essas crianças, educar essas crianças, fazer essas crianças crescerem. Eles são lindos, eu atendo os adolescentes. E gestação na adolescência? Lá é um lugar que acontecia muito e acontece. Mas por onde começaria essa proteção integral que a senhora propõe no Primeira plano de coisa, governo e onde terminaria? Ou se é que termina? Nunca termina, mas a gente vai fazê-la funcionar. A gente vai fazer escola mais saúde, tá? E programas de educação. Integrar o pai, fazer áreas, fazer convivências. Sabe por quê? O pai e a mãe, principalmente da Zona Leste, sai todo mundo para trabalhar. Trabalha o dia todo e a criança fica onde? Na rua, normalmente. Então, escolas integrais, a gente trazer essas crianças para um mundo diferente, pôr para eles esporte, música. Tem tanta coisa para atrair toda criança, a inteligência deles, eu falo com eles, eu brinco muito com eles, tá saindo por todos os poros, eles têm tanta condição de aprender, falta uma gestão e gerenciar isso ao pé da letra. Não é uma coisa que vai resolver de um dia para o outro, mas depois de alguns anos nós vamos ver os adolescentes e os adultos, a diferença que vai ser. E todo mundo quer oportunidade. Não pensa que não quer. A gente tem que dar essa oportunidade. E lá na Zona Leste, que eu conheço muita gente, eu vou trabalhar muito. Claro, jamais esquecer a Zona Norte, a Zona Sul, jamais. Nós vamos trabalhar concomitante. Mas ali vai ser uma força-tarefa, tá? Eu quero reduzir a gravidez na adolescência. Com o quê? Com atuações nas redes básicas para a gente fazer uma prevenção adequada, certa. Existe? Claro que existe. Trabalho com isso faz 40 anos. Existe, mas tem que ter gestor, tem que ter gente envolvida. Candidata, entrando um pouco mais na questão da educação, seu plano de governo menciona a construção de novas unidades escolares para atender a demanda de acordo com cada região, e também a implantação do ensino integral que a senhora acabou de mencionar. Então, duas perguntas. Onde a senhora identifica que há demanda para a construção de novos prédios escolares e como seria o ensino integral no ensino fundamental? Porque a gente, apesar da educação ser o segundo maior orçamento de Mojimirim, 92% dele está comprometido com folha de pagamento. Dá para fazer? Uma bela pergunta. Claro que dá para fazer. Isso eu não vou fazer do dia para a noite, mas dá para a gente pensar. O que eu vou fazer? Entrando, fazer uma análise, ver quantas crianças, demanda, escola, tá? Construir escola seria uma opção caso a gente realmente certifique que precisa disso. Se tiver um número de alunos excedendo a capacidade das aulas. Não adianta, Flávio, você ter uma sala com 40 alunos e uma professora, tá? Então, você tem que ter menos aluno, professor, porque senão, você sabe, eu já vivi isso na minha época, nem se preocupava muito com o número de aluno na sala, mas hoje a gente sabe que tem que ter, hoje a gente vê quantas crianças que tem que ter cuidados mais especiais e que precisam dessa atenção também. Então, isso também impacta nas escolas, porque você está fazendo a inclusão dessas crianças e o que está acontecendo? As classes têm que ser menos alunos, senão não dá mesmo, tendo um auxiliar de sala para cuidar. E a gente tem que ver muito e atuar muito na educação. Porque a educação, quando eu falei lá da saúde e educação, tem que andar juntos. As secretarias, elas são como que cada uma é uma coisa. Não, gente, é um todo. Mojimirim é uma casa, tá? E dentro dessa casa, nós temos a educação, a saúde. Não é cada um lugar, mora num... Não é isso. Então, falta isso. E no meu plano, na minha mente, na minha conduta e no meu dia, na minha experiência, é isso que vai acontecer, tá? E agora, falando de infraestrutura urbana, eu vi que no seu plano de governo cita de maneira até um pouco genérica a abertura de novas ruas e avenidas. Então, fiquei curioso. Quais seriam essas ruas e avenidas? Quais regiões da cidade? O que precisa melhorar na nossa mobilidade urbana? Olha, mobilidade urbana.
eu vou falar uma coisa séria, graças a Deus que nós tivemos um governo que eu conheci e trabalhei com ele, que era o Carlos Nelson Bueno. Ele, como arquiteto urbanista, ele fez um trabalho já que ajudou muito o Mojimirim. Nós precisamos, é claro, eu não entendo nada de arquitetura, mas eu vou ter a pessoa para fazer isso. Primeira coisa, fazer um estudo de todas as vias, tá? Eu falo que não adianta você ficar pondo recapeamento ali onde está bom e esquecer aquela que está lá atrás daquele murão, lá não sei aonde que ninguém passa. Aliás, ninguém aqui que trabalha, tá? Ninguém dos setores que precisariam conhecer lá. E aí fica lá aquele lugar descoberto. Então, é fazer um reestudo, estudar isso. E hoje nós temos tão fácil de você fotografar isso, fazer, ter na sua mão e ter secretariado. Eu acho assim, o governo, por si só, ele não vai ser ninguém. Ele vai ser cercado de secretários. Por isso que eu estou muito feliz, porque eu não vou ter obrigatoriedade de colocar ninguém. Eu vou colocar quem eu quero e quem eu acho que é competente. E não deu certo, rua. Vamos arrumar quem faça certo. E não ficar carregando. Ah, tá bom, vai levando. Não sou dessa... olha, o meu jeito de governar vai ser exatamente a Lúcia que eu conheço, tá? Candidata, do que se trata essa proposta que consta do plano de governo, uma central de serviços urbanos? Como que funcionaria essa central? Na verdade, o que seria essa central? O que a senhora propõe com relação a esse projeto? Olha, isso eu acho que a cidade não deve viver sem ter uma central. Sabe o que seria? Pessoas capacitadas que eu vou comparar com os olheiros dos campos de futebol, tá? Aqueles que escolhem, ficam lá olhando para qual é o melhor jogador. Esse pessoal da central, eles vão andar pela cidade, eles vão ver onde tem buraco, bueiro, ponte, tudo, o lixo. Eles vão retratar isso diariamente para uma central. Para que nessa central, cada secretário está em contato direto, para ele ver onde ele vai atuar. Porque o que acontece hoje? Eu vi o buraco. Aí tem sim lá, né, na rede social, você manda, até eles verem aquilo, o buraco já está 10 vezes mais fundo. Até ele te responder, já caiu alguém lá. Então, é tudo moroso, tudo demora. Se você tem um grupo que faz isso, o trabalho dele é ser esse visualizador. Ele vai sair, vai ver e vai fazer diagnóstico. Mas seriam próprios servidores públicos lotados nessa central de alocado nesse local para fazer isso. Hoje seria o quê? Os fiscais que realizam de cada secretaria, dotados em numa central apenas? Numa central, e cada um sabe o que ele vai fazer, tá? Você vai olhar isso, você vai ver se as lâmpadas estão acesas, você vai ver se tem buracos. E aí, todos eles conectados nesse local, onde o secretário tem convivência diária para ele atuar. Olha, isso é brilhante aos meus olhos, porque sozinho ninguém faz nada. Até chegar a informação, demora muito. Desta forma, vai ser muito direto. Na prática, não seria mais ou menos o que acontece hoje com o setor de ouvidoria? Que chegam as demandas da população? Ou ele não esperaria? Profissional não esperaria chegar essa demanda? Não. Ele identificaria? Ele vai identificar. A diferença é exatamente essa. Porque na ouvidoria ele até escuta, mas até isso tornar real, já passou, já mudou. Se você mesmo vai lá e verifica o problema, fica muito mais fácil de corrigir. A gente está caminhando para a parte final da nossa entrevista, faltam 5 minutos aí pelo cronômetro. Eu queria voltar a um assunto que ocorreu ano passado na Câmara Municipal, que foi logo depois da ocupação em Vergel, o Movimento Sem Terra esteve na Câmara, em uma das sessões, está com cartazes lá, a senhora viu um cartaz escrito ocupação numa invasão, a senhora disse que concordou, ocupação de fato numa invasão. Lembro exatamente desse momento. Teve até um colega da senhora que utilizou isso, fez um recorte, postou na rede social, disse que a senhora era a favor de invasão de propriedade privada, apesar de ser uma propriedade do Estado de São Paulo, né, a ocupação em Vergel. Então, eu queria pegar esse gancho para ouvir a opinião da senhora sobre esse assunto. Olha, caso a senhora seja eleita, como a senhora vai lidar com essa ocupação em Vergel? Olha, eu
acho que algumas pessoas me conhecem, e eu me conheço muito bem. Jamais sou favorável à invasão, ocupação, jamais. Eu acho que cada um cuida do que é seu, ninguém invade nada. Sou super contra, tá? E vou ser sempre contra, tá? Nunca, jamais vou, só faltava, porque cada um tem o seu espaço. A única coisa que eu acho, enquanto essa ocupação, invasão, enquanto esse pessoal está ocupando um lugar dentro da sua cidade, sob sua coordenação, eu sou a prefeita, eu vou ter que dar escola para essas crianças, eu vou ter que dar veículos para essas crianças locomover, eu vou ter que atendê-los como qualquer munícipe nosso, né? Agora, não cabe ao prefeito, no caso, cabe ao judicial. Isso é totalmente jurídico, não é eu que vou definir isso. E eu sou totalmente contra. E outra coisa, quando eu for prefeita, vou trabalhar para não ter invasão, de jeito nenhum, porque aí acontece o que está acontecendo. Fica essa coisa difícil. Acabou que, liberou, vai ter reintegração, aí volta. Não, vamos esperar liminar, como está acontecendo lá no Horto Vergel, especificamente, né? Mas essas pessoas têm que ser tratadas como seres humanos. Ninguém pode desrespeitar, né? Mas não sou a favor, tá? Sou contra, quero deixar isso claro. E quem me conhece só faltava achar, né? Que eu sou a favor, né? Candidata, a última pergunta antes das considerações finais refere-se à farmácia Gratidão. A senhora, enquanto vereadora, propôs o projeto, ele está em prática, é um programa que distribui gratuitamente medicamento à população. Ele funciona, inclusive, ali na Faculdade de Santa Lúcia. Como vereadora, apresentou o projeto, ele está em prática. E como prefeita, é possível manter esse projeto Farmácia Gratidão? É possível expandi-lo também? Eu quero falar isso para a população. Não só mantê-lo, como expandi-lo. Levar para a Zona Leste, talvez para a Zona Norte, porque aquilo ali é um projeto que deu certo e que dá certo. E todos os dias eu escuto isso. A satisfação das pessoas. Sabe que ali, o diferencial dali é o atendimento, e os medicamentos que temos ali são todos, que a gente não tem, assim, por exemplo, nas farmácias populares, são alguns medicamentos. Ali qualquer um, o paciente vai lá e ele pode achar aquele medicamento que custaria caro na farmácia. É muito bom, porque eles agradecem muito, que ele fala, graças a Deus economizei água, economizei luz, né, que eles não iam poder pagar isso para poder comprar remédio. E remédio é muito caro, tá? E remédio, quando você precisa dele, você faz qualquer coisa, você fica até sem comer para poder tomar o remédio. Candidata, nosso tempo acabou, falta menos de 1 minuto e meio. Gostaria de agradecer novamente a presença e deixar as considerações finais. Aliás, para a senhora fazer. Muito bom, achei que passou muito rápido. Mas olha, eu queria muito agradecer mais uma vez, agradecer a Mogiplay, agradecer o portal, agradecer o Impacto e agradecer a todos que envolveram nessa minha vinda aqui hoje. Quero agradecer assim, muito, muito, todo mundo mesmo. E foi uma experiência linda, agradecer a todos vocês que vão ouvir, ver essa minha fala. E dizer que eu estou sempre disponível, que eu, sendo prefeita de Mojimirim, eu quero ser uma prefeita muito aberta, eu quero falar muito, eu quero muita transparência, eu quero muita alegria nessa nossa Mojimirim e muita coisa boa. Obrigada pela presença, pela cortesia, viu, candidata? Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou nessa noite de terça-feira. Lembrando que a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mojimirim retorna amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite. O candidato entrevistado amanhã será o prefeito Paulo Silva, do PDT. Então, a todos uma boa noite e até amanhã. Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira.
Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O Pool de Comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, Jornais, O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado. Fique ligado.